muito além das palavras. Cada pessoa, ela traz consigo um próprio filtro nos relacionamentos, na comunicação. Isso depende do conhecimento. O quanto você tem de conhecimento em cada área, em cultural também, tá? É no quesito cultural, é o quanto que você aprendeu, quando você tem profundidade e como que você interpreta as coisas. Isso tem a ver. Então, é um filtro que você tem. Pode ser também em crença e valores. Suas convicções, elas filtram. Quando uma pessoa fala algo, você... Não, peraí, não está de acordo com... Isso não é intencional. Isso é natural, de acordo com as suas crenças e valores. Aí você fala assim, alguém falou assim, eu matei fulano de tal. Opa, peraí. O seu filtro de crenças e valores vai filtrar. Se você acha que isso é normal, vai filtrar de acordo com essas crenças e valores. Se você acha isso um absurdo, é porque vai filtrar de acordo com as suas crenças e valores. As atitudes, tanto a defesa quanto o ataque, a interação, também tem a ver com as suas atitudes, o filtro da atitude. E as suas experiências, as vivências passadas, aquilo que você passou, você filtra naturalmente. E às vezes pode filtrar com ruídos, porque você passou por algo semelhante e você já tem uma pré-resposta. Isso é como a gente se comunica, naturalmente, são os filtros. E como a gente já falou isso aqui em outros vídeos, né? A maior comunicação nossa, 93%, é não verbal. Então, por mais que a gente esteja fazendo a nossa cara de paisagem, talvez ela não esteja fazendo a nossa cara de paisagem quando a gente está comunicando algo, porque 93% é não verbal. Apenas 7% do que a gente comunica são palavras. Realmente, ali a palavra dita, apenas 7%. Então, isso impacta. O modo como você fala impacta todo o restante. É o como você fala, a entonação, a métrica que você usa. Eu já falei aqui, né? Não adianta você falar eu te amo com raiva. Você não vai transmitir que você ama uma pessoa. O modo também, mas você não foi bem ouvido porque possivelmente a sua comunicação não está sendo eficaz, não está sendo de acordo. E tem aquelas pessoas que comunicam, às vezes, uma coisa tão boba, mas que viram um extraordinário porque elas conseguem, às vezes, nem intencionalmente, às vezes já é um dom natural, mas elas conseguem comunicar ali uma história, um fato de uma maneira mais eficaz. E por isso que a gente está nessa jornada, para que você lidere a sua comunicação em partes aqui e já colocar dicas, colocar em prática. Recebe dicas e já coloca em prática. Você sabia que o poder de uma atenção genuína, em média, é até 47 minutos que uma pessoa consegue ali receber aquela atenção? E esses 47 minutos... Você vê que aulas geralmente têm em média, esse tempo, e depois tem um intervalo para que volte a uma aula, depois intervalo para que volte a outra aula, porque é mais fácil ter essa aprendizagem. E 4 vezes mais o aluno, a pessoa que você está comunicando, ela vai aprender, ela vai absorver quando você sente o que foi dito, quando existe algo real, e não é só repassado. A gente tem falado muito sobre a IA, né, nos nossos tempos, e as pessoas até ficaram muito envolvidas com a questão da IA, mas hoje o que está sendo mais falado, o que está tendo mais conversão, o que está conseguindo alcançar as pessoas é o real, é o que foge totalmente da IA, do certinho, do bonitinho. Quanto mais caseiro, quanto mais natural é o que alcança as pessoas, porque 4 vezes mais também já é dito isso, né? As pessoas vão lembrar do que ela sentiu, do que foi dito, do que é normal, do que é natural, e a gente tem que pensar sobre isso, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu tô fazendo tão direitinho, aqui eu tô me dedicando tanto, mas eu não tô conseguindo comunicar. Talvez se abra mais, fala mais dos seus defeitos, fala mais dos seus erros, das suas falhas, do comum. Lembra que a comunicação é tornar algo comum? Talvez vá por essa linha e você consiga uma comunicação eficaz. A gente está dando várias dicas para vários episódios, várias etapas da sua vida para que você consiga pegar algo que seja prático para você agora e colocar em prática e atingir essa comunicação eficaz.
E agora eu quero trazer uma reflexão para que você entenda como você, que quando a gente entende a gente começa a compreender o outro também. Você se fere com facilidade? É importante entender que às vezes a comunicação não está sendo eficaz porque você se fere com facilidade e você não consegue absorver aquilo que está sendo comunicado, você não consegue passar pelos filtros saudáveis para que você possa ter essa comunicação eficaz. A outra forma também que às vezes as pessoas, e até mesmo a gente, e é preciso que a gente se autoanalise, você pune com o silêncio? Eu acredito que se não for você, você conhece alguém muito próximo que pune com o silêncio. Isso é uma prática comum, só que calar também é comunicar. A gente pensa que não, mas é também comunicar. Só que ela, ao invés de construir pontes, ela destrói pontes. Por isso que pessoas maduras, que são autolideradas, elas precisam entender e precisam estar acima dessa quebra. Elas precisam quebrar esse silêncio e comunicar com estratégia para conseguir uma comunicação eficaz. E eu já estou dando aqui tanto o problema quanto que a solução. E como que você age no conflito? No conflito também faz muita diferença para saber se a gente está comunicando eficaz ou não. Qual que é a sua reação? No conflito, diz muito de como está a nossa maturidade emocional. Porque no conflito que vai apertar ali a pasta de dente, sabe quando a gente espreme o creme dental, a gente espera que saia um creme dental de dentro do tubo. E quando a gente espreme você, o que sai de dentro dele? É aí que a gente analisa. Opa, ainda precisa amadurecer. Opa, meu Deus, que diferença! Né? A pessoa reagiu dessa maneira e não da mais esperada. É no conflito que a gente sabe o que sai dentro da gente e como tem sido. Toda vez que as pessoas te espremem, como que tem sido a sua reação? De falar que nem sempre eu gosto muito das minhas reações, mas a gente aprende dia após dia a comunicar de maneira mais eficaz para que a gente atinja cada vez mais um grau acima de maturidade. E eu vou te colocar aqui em 3 peles, que geralmente na comunicação a gente se encontra em uma das 3. E olha que interessante, você vai conseguir observar em qual delas você vai. As 3 podem ser saudáveis, se por um tempo. É importante que a gente passe por elas durante um tempo. Se a gente se encontra muito dentro delas e só nelas, aí que não está saudável. Então vamos lá. Se você reage, né, nesse conflito, você vai pro tatu, você vai pro rinoceronte ou você vai pra girafa? Essas 3 fazem total diferença no resultado da sua comunicação, se ela se torna eficaz ou ineficaz. Toda vez que a comunicação é ineficaz, quer dizer que você está preso naquele relacionamento, você está preso naquela comunicação. Por isso que a gente tem que entender, se auto-entender, para que a gente possa liderar a nossa comunicação e ela ser eficaz, que isso faz bem pra gente e faz bem para o outro. O tatu é eu me escondo, é uma postura de medo, de reserva, é a tatu bola, sabe? Quando ele se esconde, ele realmente ele vira ali uma bolinha, só que quem cala ressente, quem cala comunica. E a gente precisa ter muito cuidado para isso. Em diversas situações, a gente pode até ir para o tatu ali para refletir, falar, não, peraí, o que está acontecendo? Né? Deixa eu entender aqui o que está acontecendo da minha volta, deixa eu refletir, mas a gente não pode ficar nele sempre e para sempre, porque é importante que a gente amadureça, a gente cresça. Não, peraí, isso aqui ressentiu, o que está acontecendo, qual é o filtro que eu estou usando, o que eu dependo, o que eu preciso fazer. Momentos de reflexão, mas você não pode sempre ir para ele. Toda vez que você vai para ele, você quebra os relacionamentos, você não tem uma comunicação eficaz. O rinoceronte, gente, ele é aquele que quando você aperta, sai de baixo porque ele atropela tudo. E isso mostra total imaturidade, ou no assunto, ou sempre, né? Você sempre faz aqui, você sempre é o rinoceronte que não sabe lidar com os problemas, realmente você ataca o tempo inteiro, você age, reage o tempo inteiro. A gente precisa entender, opa, não, eu tô sendo aqui, eu sou sempre rinoceronte, eu preciso amadurecer coisas que aconteceram na minha vida e você precisa refletir. Aí vai lá pro tatu um pouquinho, reflete um pouquinho sobre o que tem acontecido na sua vida e tenta reagir intencionalmente de forma diferente. Para você mudar resultado, você tem que mudar o padrão. E para mudar o padrão, você tem que se autoconhecer, autoanalisar como que você tem comunicado com as pessoas para mudar a realidade ao seu redor. E por último é a girafa. E a gente fica pensando, né?
puxa, a girafa, o que seria, né, essa comunicação girafa? A girafa é conexão. Ela tem uma postura de sabedoria e de firmeza. Ela fala a verdade, mas com amor. Sabe, a girafa, ela come planta de acácia, que são árvores altas que ela consegue ali se alimentar, mas essas folhas, elas contêm espinhos. E ela consegue, por isso que é a girafa, né? Ela consegue comer aqueles espinhos e transformar em nutrição. O tempo que a pessoa ela vai parar ali para te escutar. Você sabe, talvez você tenha uma boa história. Então, a comunicação eficaz, a girafa é um exemplo perfeito para isso, é você comer, né, aquela comunicação, você se alimentar daquela comunicação, e mesmo que tenha espinhos, que não é fácil, mas transforma aquilo em nutrição. Que interessante, né? Eu acho uma excelente analogia sobre a girafa. Quando a gente chega nessa pele da girafa, a gente recebe ali, a gente não fica ali muito no tatu, a gente fala, não, peraí, vamos nos alimentar disso daqui e transformar em nutrição. Aí a gente vira exemplo, aí a gente consegue mudar a nossa comunicação e ela realmente vira eficaz. Aí você fala, não, mas eu não quero. Tudo bem, você vai ficar ali na infantilidade, ou atropelando sempre que nem rinoceronte, ou se fechando igual o tatu-bola. Você pode fazer essas escolhas, mas a partir do conteúdo desse vídeo, agora as escolhas suas são intencionais. Você tá sabendo o que você tá fazendo. Aí você não espere resultados também diferentes, não. Porque se a gente não se muda, se a gente não muda, se a gente não se molda a um novo padrão, não vamos ter resultados diferentes. Eu tô te chamando aqui para o amadurecimento, a autoliderança. Esse canal fala sobre a autorresponsabilidade. Então não é sobre o outro, é sobre você primeiro. Sempre você primeiro. Aí você se muda, você se governa, você se lidera. A gente não consegue mudar o outro, a responsabilidade do outro é do outro, mas você pode ser fonte de inspiração para que o outro também se transforme. Esse é o motivo principal desse canal, para você se liderar, se autoliderar e mudar. Evelyn, mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas os dois dão muito trabalho. As duas questões que você escolher dá muito trabalho. Só que um vai ter um resultado totalmente diferente. Qual o trabalho que você quer? Porque sempre vai dar trabalho. Uma comunicação ineficaz, uma comunicação imatura, uma comunicação do não quero, do mimado, do infantil, vai dar muito trabalho. Qual que você quer? Qual que você escolhe? Eu espero que você seja intencional para escolher a maturidade, a obediência em Cristo, trazer uma nova visão em Cristo, para que os seus relacionamentos sejam cada vez mais maduros e eficazes, trazendo essas dicas e colocando em prática. Bacana demais o conteúdo desse vídeo, né? Não perca os próximos e não deixe de curtir, de compartilhar e comenta aqui qual é a pele que você mais fica e para onde você almeja realmente produzir e ter uma comunicação eficaz. Lidere a sua vida.